Como nós devemos orar o tempo todo? Você já deve ter lido isso na Bíblia e algumas pessoas já devem ter falado isso para você, que a gente deve orar a Deus em todo momento, a todo momento. Mas como será que a gente deve fazer isso? Se você ainda não sabe, ou se sabe e quer estudar um pouquinho mais, venha comigo nesse vídeo. Tudo bem? Eu me chamo Tárcio Galindo e estamos aqui no nosso canal Palavrão. Então, sem mais delongas, vamos à palavra de Deus. Efésios 6,18. Orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a esperança e súplica por todos os santos. 1 Tessalonicenses 5, 16, 18. Alegrai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Bem, como nós lemos aqui, Deus nos fala que nós devemos sim orar a todo momento, a todo instante. Mas como que isso funciona? Será que a gente deveria ficar de joelhos a Deus o dia inteiro orando? Eu te digo que sim, que essa seria a vontade do Pai para nós. Porque senão Ele não teria dito que se a gente buscasse em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas nos seriam acrescentadas. E existem histórias de homens nesse mundo de hoje que passaram 8 horas por dia orando a Deus, somente fazendo isso, e se tornaram pessoas muito bem-sucedidas, tanto no reino espiritual, como no reino físico também. Mas eu creio que isso é menos de 0,01% de homens de Deus que fizeram isso e que podem fazer isso, que queiram fazer isso. Não é o meu caso e não é o seu. Mas nós devemos sim orar a todo tempo. Mas como que a gente faz isso? Como eu volto a perguntar. Será que a gente deve ficar ali, cada vez que nós vamos orar, ajoelhar no meio do trânsito, no meio das pessoas, sair ajoelhando? Não, não é isso. Não é isso que Deus nos ensina. Deus nos ensina que nós devemos orar no Espírito a Ele. Ou seja, quando você está com o coração grato a Deus, quando você fala, Senhor, obrigado por isso, no seu pensamento, Deus já se agrada, você já fez uma oração. Quando você ajuda uma pessoa necessitada numa rua ou numa determinada situação, você já está orando a Deus, você está glorificando a Deus com aquele seu ato. Então isso é um tipo de oração a Deus. Então nós devemos adorar a Deus, orar ao Senhor no Espírito. Quando você for tomar alguma decisão, quando você for conversar com uma pessoa importante ou tomar alguma decisão importante na sua vida, pense, Senhor, me ajuda. Pense, não precisa nem falar, pense, Senhor, me ajuda. Senhor, ilumine os meus passos, ilumine os meus pensamentos, ilumine o que eu vou falar, o que eu vou pensar. Você está orando a Deus. E nós devemos fazer isso nas 12 horas ali que nós estivermos acordados. 12 ou mais, se você dorme muito tarde. Todo momento que você estiver acordado, você deve estar pensando em Deus, agradecendo a Deus, orando a Deus em espírito. Senhor, obrigado por isso. Senhor, obrigado pela minha vida, obrigado pela vida da minha família. Senhor, abençoe esse irmão. Senhor, abençoe essa pessoa que está com essa doença. Em espírito você já faz esse pensamento a Deus. Você já está orando. Se bem que você não pode se esquecer. Toda oração que você fizer a Deus, você deve pedir que aquilo seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Senão essa oração não tem validade. Nós sabemos disso. Que Ele é o único mediador entre Deus e os homens, o Senhor Jesus. Ele morreu por nós, Ele morreu por mim e por você. Então Ele é a nossa assinatura. Eu sou advogado e quando nós fazemos uma petição ao juiz, nós devemos assinar. Antigamente era de forma analógica, você assinava no próprio papel. Hoje você faz uma assinatura digital, digita a sua senha e você assina digitalmente. Mas de qualquer maneira tem que ter a sua assinatura. Eu já esqueci de assinar algumas petições e vinha a cobrança do juiz para que me manifestasse para assinar aquela petição, na época em que era feito de forma analógica. Então, da mesma forma, a nossa petição a Deus
os nossos pedidos a Deus devem ter como conotação, como condição ali, sine qua non, ou seja, sem a qual não pode ser o nome do Senhor Jesus. Tudo o que fizerdes, fazei em nome de Jesus. E a oração é uma delas. Então, esse é o nosso espírito, essa é a nossa vontade a Deus. Nós devemos nos dirigir ao Senhor a todos os momentos. O Senhor Jesus Cristo, próprio Filho de Deus, ele orava ao Pai em todo momento. Ele passava vigílias, ele passava a noite inteira às vezes orando, antes mesmo de ele escolher os 12 apóstolos, ele orou ao Senhor a noite inteira. Então ele se ajoelhava, ele orava, mas ele também, no seu caminhar, na multidão de pessoas, o seu pensamento era ligado a Deus de forma ininterrupta. Ele agradecia ao Pai em espírito, ele orava ao Pai em espírito. E ele é o nosso exemplo, ele é o nosso modelo que nós devemos seguir. Claro, nós nunca chegaremos a isso aqui do Senhor Jesus, porque ele foi perfeito como deveria ser. Nós não. Nós somos imperfeitos e por isso que ele morreu por nós, pela nossa imperfeição. Mas isso não é desculpa para que a gente não siga os caminhos dele e faça aquilo que ele mandou que nós fizéssemos. E uma delas é orar em todo o tempo, em espírito a Deus. Portanto, agora você já sabe, não é necessário você ficar todo dia ajoelhado. Se bem que seria muito bom fazer isso, né? Mas no seu caminhar, no trânsito, numa fila de banco, numa fila de uma farmácia, alguma coisa, sempre pense em Deus. Ore no seu espírito a Deus. Senhor, obrigado pela minha vida. Obrigado por eu estar aqui agora com saúde. Quantas e quantas pessoas não estão doentes em hospitais e eu estou aqui participando de um churrasco, de uma festa, de uma celebração. Estou com saúde para comer, para beber. Eu tenho que vestir, eu tenho uma casa para morar. Você, no seu espírito, você já está agradando a Deus. Você está orando a Deus dessa forma. E sempre no final, obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu lhe peço isso em nome de Jesus. Então essa é a forma que nós devemos ter, meu amado e minha amada, todos os dias das nossas vidas, até o fim da nossa jornada, o fim da nossa caminhada, onde nós voltaremos ao nosso verdadeiro lar, à nossa pátria, ao nosso reino, pois nós saímos de lá, nós estamos aqui para passar por uma prova. É uma passagem essa vida, e muito rápida, mesmo que você pense que não, é muito rápida. Vou viver até os 90 anos, você não sabe. Amanhã ou daqui a pouco, Deus pode tirar a sua vida, pode te dar um AVC e você ficar vegetando numa cama, com as pessoas limpando a sua bunda, e você milionário. Que adianta isso? Você entende? O mais importante, nós buscarmos o reino de Deus. É nós sabermos o que fazer diante do nosso todo-poderoso Deus. O único que merece toda adoração, toda honra, toda glória ao nosso Deus Criador. É a Ele que nós devemos adorar, nós devemos orar em todo o tempo, em toda circunstância, em todo lugar. Faça isso, meu amado e minha amada. Faça isso. Você não vai se arrepender. Amém?